Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é segunda-feira, dia 27 de março de 2023, e nós vamos juntos novamente dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura das nossas crianças interiores através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos aqui na lição 86, né? Vamos começar fazendo a revisão da nossa lição do dia, que é a lição 86. Estamos na nossa segunda revisão do ano, né? E vamos revisar as lições 71. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E a lição 72, guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação, né? E de que forma essas lições vão ser praticadas hoje, na nossa jornada de cura, né? Então a lição 71 diz, só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não faz sentido para mim procurar loucamente a salvação em toda parte. Eu a tenho visto em muitas pessoas e em muitas coisas, mas quando quis alcançá-la, ela não estava lá. Estava equivocado quanto ao lugar onde ela está. Estava equivocado quanto ao que ela é. Não empreenderei mais nenhuma busca vã. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E me alegrarei porque o seu plano nunca pode fracassar. Formas de aplicação para essa ideia de modo específico. O plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção disto. Isto não é nenhuma exceção no plano de Deus para minha salvação. Que eu perceba isto só à luz do plano de Deus para a salvação. Então, o plano de Deus para a salvação me salvará da minha percepção das minhas dores e sofrimentos de infância. Isso não é nem as minhas dores e sofrimentos de infância não são nenhuma exceção no plano de Deus para a minha salvação. Que eu perceba as dores e sofrimentos da minha infância somente à luz do plano de Deus para a salvação. Como é que eu perceber as dores e os sofrimentos da minha infância somente à luz do plano de Deus para a salvação? É eu pedir ao Divino Espírito Santo pelo propósito. Qual é o propósito? Eu ser o amor na carne. Qual é o propósito? É eu me lembrar de quem eu sou verdadeiramente. Eu me lembrar de que eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Eu me lembrar que a separação nunca ocorreu, isto é, eu me lembrar do princípio da expiação, tá? Então, eu vou pedir o propósito de Deus para todas aquelas dores e sofrimentos que eu passei lá na minha infância. Né? Onde tudo aquilo me trouxe? Talvez, tudo aquilo tenha me trazido exatamente aonde eu estou agora. Aqui, estudando um curso em milagres. Aqui, expandindo a minha consciência, né? Aqui, me elevando, dedicada ao meu processo ascensional. Né? E guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Guardar mágoas é uma tentativa de provar que o plano de Deus para a salvação não funcionará. Na verdade, é impedi-lo de funcionar, né, gente? No entanto, só o seu plano funcionará. Ao guardar mágoas, estou, portanto, excluindo a minha única esperança de salvação da minha consciência, né? Eu tô impedindo que o plano de Deus para a salvação chegue até a minha vida.
Não quero mais sabotar os meus maiores interesses desse modo insano. Quero aceitar o plano de Deus para a salvação e ser feliz. Aplicações específicas dessa ideia. Ao olhar para isto, estou escolhendo entre uma percepção equivocada e a salvação. Se eu vir uma justificativa para mágoas nisto, não verei justificativa para a minha salvação. Isto pede salvação e não ataque. Ao olhar para as dores e sofrimentos da minha infância, estou escolhendo entre uma percepção equivocada e a salvação. Se eu vir uma justificativa para mágoas nisso, quer dizer, para guardar mágoas por causa disso, não verei justificativa para a minha salvação. E as dores e sofrimentos da minha infância pedem salvação e não ataque, Então, olha só que poderoso. E aí, eu vou treinar a olhar e me desidentificar de tudo aquilo, Porque aquilo é passado. É passado, passou. Verdadeiramente passou. Verdadeiramente passou. Não está mais aqui. Deixou marcas? Deixou. Deixou consequências? Deixou. Foi bom? Não. Eu vou negar o que aconteceu? Não. Se eu entrar na negação, eu já saí do ensinamento de Um Curso em Milagres. Como a gente já conversou várias vezes ao longo dos nossos trabalhos aí nos últimos anos, a grande armadilha do estudante de Um Curso em Milagres é entrar na negação. É dizer, não, nada aconteceu. É dizer, não foi tão doloroso assim. Não foi tão importante assim. Não, eu me saí muito bem, está tudo bem comigo agora. Não, eu sou superior a isso. E aí você pode praticar o tal do falso perdão. O perdão para destruir, Não, eu sou muito superior aos meus pais, eu vou perdoá-los. Eu sou muito superior àquele coleguinha que fez bullying comigo, eu vou perdoá-lo. E aí, onde eu estou? Eu estou na negação. Ou então eu posso pegar essas lições de hoje e fazer algo ainda pior. Eu posso dizer que o que Jesus está querendo dizer aqui é que as dores e os sofrimentos da minha infância ocorreram porque foram à vontade de Deus. E aí eu tenho dois problemas. Eu tenho um que é a tal da resignação, E o outro que é uma mentira, que é uma falácia. Eu estou dizendo uma falácia. Como é que um sofrimento, como é que uma dor pode ser vontade de um Pai amantíssimo, que a gente já sabe que é o Deus de Um Curso em Milagres? Pode não ser o Deus da Bíblia. Pode não ser o Deus da Bíblia. Mas é o Deus de Um Curso em Milagres. É um Deus que te ama incondicionalmente. Não é aquele Deus que vem te punir e diz assim pra você, meu filho, isso dói mais em mim do que em você. Não, essa é a voz do ego. Esse é o ego falando conosco. Esse é o ego dos nossos pais falando conosco quando éramos crianças. Tá bom? Então eu peço pelo propósito, mas eu me lembro acima de tudo que nesse mundo aqui, nessa Matrix, nesse metaverso, Deus não interfere. Se eu não pedir a Ele para interferir, Ele jamais interferirá, E aí como é que fica? Deus não criou esse mundo. O tomador de decisões na minha mente resolveu acreditar que estava separado do Criador. Então, esse mundo se formou já como uma defesa a esse pensamento, Mas esse mundo não é real.
Esse mundo não é absolutamente real. Então só tem um jeito de eu ressignificar a minha infância. É aquilo que a gente falou longamente ontem. Se você não tiver assistido o vídeo de ontem, eu sugiro que você assista com muita atenção. No vídeo de ontem, nós destrinchamos essa questão de como ressignificar as nossas infâncias. Porque as nossas memórias estão lá. E as nossas memórias, vocês hão de convir que são memórias muito pessoais. Às vezes eu conto uma história, você lembra como foi aquilo assim, assim, na nossa infância? Para minha irmã, ela lembrava de uma história completamente diferente. Porque a gente tem memória seletiva. E quem, infelizmente, quando a gente está rodando o aplicativo do sistema de pensamento do ego, quem escolhe a seleção das memórias, meus queridos, é o ego. Então, normalmente a gente vai escolher se lembrar do que foi ruim, do que foi desafiador, do que nos faltou, das agressões que sofremos, não é? E aí, como é que fica isso no contexto dessas lições? Eu vou jogar luz lá no meu passado, que hoje está congelado lá naquela imagem do iceberg, que 95% dele estão debaixo d'água, né? 95 centésimos dele, daquele iceberg, que é a minha mente, estão debaixo d'água, isto é, estão no meu inconsciente. Então, essa massa mental negativa, as minhas críticas, os meus julgamentos, as minhas dores, estão lá. Eu vou pedir ao Divino Espírito Santo para ir até lá comigo, jogar a luz sobre tudo aquilo, né? É o que a gente está fazendo diariamente. Então, só o plano de Deus para a salvação funcionará. E as minhas dores e sofrimentos de infância, por maiores que tenham sido os abusos que eu enfrentei, que eu sofri, eles não vão constituir nenhuma exceção ao plano de Deus para a salvação. Que é me lembrar que eu não estou separada de meu pai. Nunca estive, jamais estive. Tá bom? Isso precisa ficar muito claro aqui. Por isso que eu digo para vocês, escrevam as dores da infância de vocês, escrevam cartinhas de apoio para a criança interior de vocês, escrevam todas as mágoas de infância de vocês, escrevam. E no final você vai escrever, lá no final você vai dizer, escreve, é bom escrever. Meu Divino Espírito Santo, eu entrego todas essas mágoas nas suas mãos, por favor, leve-as embora. E aí depois você vai queimar, vai rasgar, vai enterrar, vai fazer o que você achar que significa para sua mente, que é o significado de que fazer alguma coisa que na sua mente te traga o significado de desapego, de você se desapegar daquilo, de você deixar ir, né? E é aí que o nosso coração vai poder voltar a se abrir, porque os nossos corações, eles se fecharam lá nas nossas infâncias, se fecharam para os outros, se fecharam para Deus. Deus está querendo nos ajudar, sempre esteve querendo nos ajudar. Quantas pessoas eu já ouvi, semana retrasada mesmo eu estava conversando com uma amiga minha, e o discurso é sempre o mesmo discurso, é aquele discurso infantil das religiões. Me perdoem, mas é um discurso infantil. Eu briguei com Deus. Como é que Deus deixou meu pai me abandonar? Eu ouvi isso. Como é que Deus deixou o meu pai me abandonar? Se Deus existisse, meu pai não tinha me abandonado. Então tem duas coisas muito interessantes aí nessa fala, né? Tem duas coisas muito interessantes aí nessa fala. Tem uma declaração implícita daquilo que eu explico para vocês, que para criança, gente, quando a criança é muito pequena, os pais são Deus.
Por quê? Porque se os pais abandonarem a criança, a vida dela terminou, não tem mais chance. Então aquele indivíduo, ele assume um poder monstruoso na minha vida. Ele assume um grande poder na minha vida. Ok? Se o meu pai falta, se a minha mãe falta, se os meus pais têm atritos, se os meus pais não estão conseguindo se entender, se os meus pais brigam, se o clima dentro da minha casa é ruim, se o meu pai e a minha mãe, né, mais antigamente mais o pai, né, se os meus pais não conseguem ganhar dinheiro suficiente para me dar um conforto mínimo, nós somos completa e totalmente dependentes dos nossos pais. É que nós nos esquecemos disso, nós nos tornamos adultos e, com a graça de Deus, estamos cuidando das nossas vidas, nós nos sustentamos, nós pagamos as nossas contas, pagamos o aluguel, a conta de luz, o telefone, né? Essa transição, ela é bem pesada, né? Para eu sair da casa de meus pais e ir para a minha casa, onde, se eu não pagar a conta de luz, não tem câmera ligada, não tem computador funcionando, não tem o ventilador de teto aqui me abençoando com esse ventinho. Não é? Não é? Então a gente esquece do nosso total grau de desamparo na nossa infância, do nosso total e absoluto grau de dependência. Estamos à mercê daquelas criaturas. E aí o nosso pai, um dia, ele resolve que vai embora. Deus me abandonou. Eu tiro duas conclusões disso. Duas conclusões. Meu pai me abandonou. E uma conclusão inconsciente que eu nem sei que eu tirei, que é Deus me abandonou. Deus não existe. Deus não está nem aí para mim. Deus não quer saber de mim. Deus me rejeitou. Deus queria que eu fosse menino e eu sou uma menina. Deus. Vocês percebem o tamanho da mágoa que vai ficar no meu coração quando eu me der conta de que eu decepcionei Deus? E eu vou contar uma coisa para vocês. Vamos supor que o seu pai tenha ido embora. Tô dando um exemplo aqui, né? Eu conheço mulheres que foram embora e abandonaram os filhos, tá? Literalmente. Porque não aguentavam mais o casamento e não tinham possibilidade de criar o filho sozinhas. Então elas foram embora. Largaram os filhos com os pais, porque os pais tinham condição. E ela sabia que para se alimentar, ela se virava, ela dava um jeito. Então, não pensem que eu estou sendo aqui preconceituosa, de jeito nenhum. Os meus exemplos sempre eu peço a vocês a gentileza de que transponham para a vida de vocês. Né? Então, vamos supor que os meus pais brigassem todos os dias. Todos os dias eu via os meus pais discutindo. Não foi meu caso, tá? O meu caso sempre foi o oposto. O silêncio. Né? Mas vamos lá. Então eu vi os meus pais brigando todos os dias. Todos os dias os meus pais brigavam. Todos os dias tinha uma rusga dentro da minha casa. E eu ouvia, hora um, hora outro, ameaçar de ir embora. Eu vou embora, eu vou acabar com esse casamento. Que eu não aguento mais, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Né? Aí as crianças estão lá ouvindo. Você e os seus irmãozinhos. Aí um belo dia, o casamento acaba. Acontece lá uma situação que é a gota d'água e o casamento acaba. E aí o que acontece? Eu vou contar pra vocês o que acontece. Cada uma daquelas crianças vai achar que foi por causa dela. Papai foi embora por minha culpa. Mamãe está infeliz por minha culpa. Por quê? Porque a criança tem essas fantasias, é da criança, ela tem essas ilusões de onipotência.
É o tal do pensamento mágico. Se eu fechar os olhos aqui, na hora que eu abrir, o papai vai aparecer de volta, porque eu amo ele, ele vai saber o quanto eu o amo. Ok? Entenderam como a coisa funciona? Então, gente, isso é um peso muito grande na vida de uma criança. E se você não se propuser a vagarosamente, amorosamente, delicadamente acessar essas memórias de infância, pedir ao Divino Espírito Santo que as ressignifique para você, porque você tem dentro da sua mente o professor de Deus. Vai ser muito difícil você curar essas feridas como a gente está propondo aqui na jornada, tá? Eu preciso da sua prática, eu preciso do seu comprometimento, eu preciso que você medite, eu preciso que você faça a oração de São Miguel Arcanjo, eu preciso que você faça o seu diário. E aí no final do ano você vai ver qual vai ser a transformação radical pela qual você terá passado, tá? Eu vou ler a reflexão do dia 86 do livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. Eu entrego a minha tristeza para que Deus a cure. Eu entrego a minha tristeza para que Deus a cure. Então vamos repetir juntos agora? Eu entrego as minhas tristezas, as minhas dores e sofrimentos de infância para que Deus as cure, para que Deus as leve embora. Essa é a minha intenção para o dia de hoje, tá? Meu Divino Espírito Santo, eu entrego nas tuas mãos as minhas tristezas, dores e sofrimentos de infância. Por favor, as ressignifique para mim, por favor, as leve embora, ok? E o telefone segue apitando. Muito bem. Até que eu bote no silencioso, né? Então ela diz: quando a tristeza me assoberba, eu não posso expulsá-la com a minha mente racional. Essa frase aqui dá uma live inteira de 3 horas. E tem a ver com a história do choro verdadeiro, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso agora. Eu não posso analisar a depressão e esperar que ela se dissolva. Há momentos quando eu preciso de um milagre, eu preciso que um milagre surja acima das minhas lágrimas. Hoje, ou em qualquer dia, quando eu me sentir, né, talvez me sentir assoberbado, talvez com o luto, com a tristeza, com a dor, eu me lembrarei que Deus enxuga todas as lágrimas e que Deus irá enxugar todas as minhas lágrimas. Panela velha. Latinha de cerveja velha. Esse período de tristeza é doloroso, mas ele é temporário. E isso também irá passar. Deus, nós recebemos as promessas de Deus. E as promessas de Deus são reais. A oração. Querido Deus, por favor, leve embora a tristeza do meu coração. Envie o seu Espírito para reorganizar os meus pensamentos, para que as minhas emoções possam ser curadas. Faça novamente da minha vida um lugar feliz. Amém. Vamos rezar juntos? Eu vou rezar
e eu vou falar e vocês repetem comigo, tá bom? Querido Deus, por favor, leve embora a tristeza do meu coração. Envie o seu Espírito para reorganizar os meus pensamentos, para que as minhas emoções possam ser curadas. Façam da minha vida novamente um lugar feliz. Amém. Né? Então nós estamos pedindo. Hoje eu entrego a minha tristeza para que Deus a cure. Então eu pergunto para você. Vou fazer uma pergunta séria para você agora. Qual é a maior dor e a maior tristeza da sua criança interior? Eu tô pensando aqui na minha. E eu vou fazer o exercício junto com vocês aqui agora. Para ficar bem real. Para ficar bem prático. Para vocês depois não dizerem assim. A Jaque fala um monte de coisas pra gente fazer e ela não faz nada. Então nós vamos fazer todos juntos aqui agora. Então, vamos escolher essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento. E eu vou contar uma coisa pra vocês. O vendedor do ferro velho, ele já tá indo pra levar a mágoa embora, tá? O Divino Espírito Santo pediu pra ele vir pra recolher as nossas mágoas. E ele tá dizendo assim, se você esquecer alguma coisa, não tem problema, o moço volta. Então, se você esquecer de vender alguma coisa, entregar alguma mágoa pro ferro velho, o moço vai voltar, tá bom? Então, olha só. Pegamos a nossa mágoa. E essa mágoa, meus queridos, ela tem uma característica muito interessante. Ela reverbera, ela tem ramificações por várias áreas da sua vida. Então, essa sua mágoa principal, eu estou pensando aqui com a minha, essa sua mágoa de estimação, ela tem consequências nos seus relacionamentos amorosos. Ela tem consequências na sua situação financeira, porque como você tem muita mágoa guardada dentro do seu peito, essa mágoa ocupa o espaço que a abundância poderia estar ocupando na sua vida e a prosperidade. Ela tem consequências na sua saúde. E eu acabei de receber meus exames de sangue, que eu fiz na outra semana, vocês lembram? Que eu gravei o vídeo no shopping, semana passada meus exames de sangue ficaram prontos, ontem eu olhei eles todos, porque eu não sou médica, mas eu fui lá olhar tudo, e aí ficou tudo bem, e a única coisa que eu achei que estava ruim, já mandei e-mail para minhas super médicas, e elas já falaram que está tudo bem comigo, mas... como a professora de um curso em Milagres entende de psicossomática, ela viu lá no exame de sangue a mágoa dela, favorita, tá? Então, olha só. Ok? Ela tem consequências na sua saúde. Ela tem consequências na sua vida financeira, nos seus relacionamentos amorosos. Ela tem consequências nas suas relações familiares, é óbvio, né? Conclusão, ela é uma mágoa potente. Essa mágoa, ela não veio de brincadeira, não. Ela faz o serviço dela bacana. Então, essa mágoa, ela é mais ou menos como se ela fosse um polvo. Ela abraça todas as áreas da sua vida. Claro que você não tem só uma, mas eu pedi a você para pegar a mágoa favorita, que a gente vai chamar aqui para vocês poderem rir um pouco, porque eu sei que vocês gostam quando eu faço piada. A gente vai chamar da sua mágoa polvo. Sabe aquele polvo dos desenhos do Godzilla? Vocês lembram? Gostavam do Godzilla? Eu adorava Godzilla. Aliás, quando eu era criança, eu adorava um desenho animado, tá? Que eu queria ser quando eu crescer. O Johnny Quest. Muito bem, meus amores. Então, a sua mágoa polvo, com aquele cabeção, aquele polvo do Godzilla, né? Que se você mata aquele polvo, dá pra você fazer caldeirada de polvo
e alimentar o Japão inteiro, né? Vocês sabem que o Godzilla é japonês, né? Não, o Godzilla não é japonês não, né? O Godzilla é japonês? Agora eu acho que a ideia é japonesa, né? A ideia do Godzilla é japonesa, eu acho que sim. Foi eternizado pelos americanos, tanto o desenho quanto o filme, mas a ideia eu acho que do Godzilla é do Japão. Então se você pega aquele povo, mata ele, você alimenta toda a população japonesa. Você faz uma caldeirada que dá para todos aqueles milhares de habitantes, milhões de habitantes, né? Então essa sua mágoa polvo, além dela ser imensa, ela tem lá os oito braços, né? Que vão ser 8 áreas diferentes da sua vida. Então a gente falou de dinheiro, saúde, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, os seus relacionamentos com os seus filhos, a sua aparência física, tá? Vai afetar. Vamos arranjar aqui mais 2 áreas da sua vida, né? Seu corpo físico vai ser afetado, a sua relação com Deus, né? E daqui a pouco eu lembro mais uma coisa aqui para inventar para vocês, né? Então eu pergunto para você hoje, essa história toda do Godzilla foi para te fazer a seguinte pergunta: essa mágoa, você quer entregar ela para Deus? Aí você vai falar assim: eu quero entregar essa minha tristeza e essa minha mágoa para Deus hoje e curá-las, né? Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Eu tô recebendo uma inspiração aqui forte, por isso que tem horas que eu tô parando, tá? Às vezes eu paro porque eu tô recebendo a intuição, tá? Às vezes eu paro também porque eu tô cansada e não tô pensando direito, tá? Mas não é o caso hoje não, tá bom? Então o texto da Marianne diz assim: eu entrego a minha tristeza para que Deus a cure. Então a gente vai entregar hoje essa mágoa polvo para que Deus a cure. Vamos entregá-la para Deus para que Deus a cure. Aí eu fiz a pergunta para vocês: vocês querem curar essa mágoa? Vocês querem entregar essa mágoa para que Deus possa curá-la? E eu vou te dizer uma coisa: se você agora estiver me fazendo o favor de pensar na mágoa que você tem do seu marido ou da sua esposa, eu virtualmente estou dando na sua cara. Pá, 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 pá. Por quê, Jaqueline? Porque, Jaque, a minha maior mágoa hoje é com meu marido, a minha maior mágoa hoje é com minha mulher. Não. Nós estamos falando da sua infância. Então, se a sua mágoa for da sua mulher, você vai se lembrar da mágoa da sua mãe, da ferida do abandono da sua mãe, se você for um homem. E se a sua mágoa grande hoje for com o seu marido, você vai se lembrar da mágoa do abandono do seu pai. Tá bom? Aí a gente tá na mesma ferida, na ferida do abandono, que é engatilhada pelo progenitor do sexo oposto. Tá bom? Ah, Jaque, mas eu sou gay, eu sou um homem e eu tenho um companheiro. É a sua mágoa com o seu pai. Aí é rejeição. Ah, eu sou gay, Jaque, eu tenho uma companheira, eu sou mulher e tenho uma companheira. Então é a rejeição da sua mãe. Tá bom? É a rejeição da sua mãe. Aí a gente tá na ferida da rejeição, tá beleza? E aí como é que fica isso, people? Como é que isso fica? A ferida tá aí na minha frente. Eu tô olhando pra mim agora, nesse exato momento. Aí você vai dizer: eu quero entregar essa ferida, essa mágoa nas mãos de Deus para que Ele a cure. E aí eu vou pedir a você para ir lá, fechar os olhos e ir lá na sua criança interior. A criança mais magoada possível, da qual você possa se lembrar, da sua infância, sua criança interior. Vai lá, entre em contato com essa criança. Entre em contato com essa criança. Pergunta a ela se ela te dá essa mágoa
para que você possa entregá-la nas mãos de Deus para que Deus a cure? Pergunta. E aí você vai ficar surpreso, porque talvez a criança diga que não quer. E por que a criança não quer? A criança não quer basicamente por algumas razões. A criança tem ganhos guardando a mágoa. Porque a criança ferida está lá no sistema de pensamento do ego. Então, o ego não quer soltar as mágoas. O ego não quer deixar as mágoas irem embora. O ego não quer. Não quer. Um coração limpo, um coração de perdão, cheio de perdão, é tudo que o seu ego não quer. E ter isso seria o oposto do plano de ego para a salvação, do plano do ego para a salvação. Então, como é que a gente vai convencer a criança a nos dar essa mágoa? Mas eu acabei não falando dos outros ganhos. O outro ganho, nós construímos uma identidade egóica, nós construímos esse personagem aqui, o avatar de jogo, o ego, corpo, personalidade, em cima dessa ferida. Sem essa ferida, talvez a gente fique sem identidade. Quem sou eu sem a minha ferida polvo? A minha ferida de estimação? Outra coisa pela qual talvez a criança não queira te entregar a dor, a mágoa. O ego quer ter sempre razão. A criança quer ter razão. A criança está magoada. E na mágoa da criança, a criança está cheia de razão. Mamãe me rejeitou. Mamãe me rejeitou. Estou falando da minha ferida. Rejeição materna. Minha maior ferida. Minha ferida existencial. Rejeição materna. Agora, se você pega o meu mapa astral, e aí é que eu digo para vocês que a astrologia é uma ferramenta estupenda de autoconhecimento. Se você pega o meu mapa astral e você vai olhar para o meu mapa e tentar enxergar o momento de vida da minha mãe, porque eu já falei para vocês que os trânsitos, os filhos são trânsitos astrológicos nos mapas astrais dos pais. Então, se você for olhar para o trânsito astrológico que a minha mãe estava enfrentando no dia em que eu cheguei a esse planeta, que pedreira! Então a grande pergunta é: mamãe me rejeitou? Ou mamãe estava numa M sem fim e não tinha como acolher bem aquela criança que chegou? Eu já contei para vocês que o meu mapa astral é de estudo de caso. Eu tenho 15 quadraturas no meu mapa astral. Eu tenho 3 oposições. Eu tenho um stellium em Virgem, que na astrologia transpessoal também é desafiador, é negativo. Ai, que lindo, você tem uma conjunção em Virgem. Conjunção na astrologia transpessoal é desafio, é pedreira. Então, o que a gente vê desse mapa astral, do trânsito lá da vida da Dona Aline, quando Jaqueline chegou, é que Jaqueline escolheu um bocado de karma para queimar. Ela falou assim, não, agora vamos lá nessa encarnação eu vou resolver tudo. Arrogante já desde o dia do nascimento, desde lá da concepção, né? E quando você olha para o mapa astral da Dona Aline, caraca! Dona Aline ali naquele momento, ela não tinha condição de receber bem a criança. Mas voltamos à mágoa polvo, né? Então eu tô aqui falando para vocês que a minha grande mágoa de vida é a rejeição materna. E eu digo para vocês hoje, eu já disse para vocês, mas eu vou repetir para que não fiquem mal entendidos. Nenhum tipo de mal entendido, tá? E o plural de mal entendido é mal entendidos, tá?
Quando você tem uma palavra composta, a flexão não necessariamente vai acontecer nas duas palavras. Há regras para isso, tá? Então, voltando. O que a gente vê realmente é que essas feridas emocionais, elas se tornam uma segunda identidade. E que segunda identidade é essa? É a identidade do ego. Não é o nosso ser real. É o que o nosso ego diz pra gente que a gente é. Então, o que o ego diz pra mim? Ele diz que eu sou uma rejeitada, né? Mas, voltando, o que eu ia falar não era isso, não, eu me perdi. O que eu tenho que lembrar vocês é que hoje, gente, como uma pessoa adulta que cuida da própria vida na medida do possível, paga as próprias contas, eu digo pra vocês que, racionalmente falando, objetivamente falando, eu acho que os meus pais foram maravilhosos para mim. Tanto o meu pai quanto a minha mãe. Mas sabe o que é maravilhosos? É maravilhosos. Porque quando eu paro para olhar de onde o meu paizinho veio, que tá vivo, e de onde a minha mãe veio, que infelizmente já faleceu, nossa senhora. Como diz o meu pai para mim, meu pai desde pequeno ele fala para mim uma frase que eu adoro. Ele fala para mim: Jaqueline, você dá nó em pingo d'água, né? Aquele ditadinho nordestino dele, né? Jaqueline, você dá nó em pingo d'água. Pois eu digo para vocês que os dois deram nó em pingo d'água. Então, quando eu reclamar aqui de pai e mãe, eu quero que vocês tenham em perspectiva que com esse trabalho de cura da criança interior, a gente vai começar a olhar objetivamente para os nossos pais, como pessoas normais e comuns, como dizia minha professora de um curso em Milagres, que um belo dia foram lá, eventualmente resolveram casar, ou eventualmente não casaram, resolveram apenas ter um encontro afetivo, às vezes nem afetivo, apenas sexual, né? E dessa união, lá daquele momento que todo mundo falou que ninguém nem consegue pensar aqui, né? Lá na meditação que eu fiz com vocês, imagine seus pais fazendo amor, ninguém pode, né? Todo mundo caiu lá na ferida edípica, né? Tudo bem, isso é bom. Eles tiveram você. E foi isso. E aí a gente vai para aquela oração da Marianne Williamson, que tá lá no meu site, eu aconselho que vocês busquem. E o meu site, para quem não sabe, é o www.alquimiadosmilagres.com.br, tudo junto, né? Onde a Marianne, ela reza, já rezei muito aquela oração, onde ela fala assim: meu Deus, por favor, perdoe os meus pais pelas faltas dele comigo, me ajude a agradecer por tudo que eles me deram de bom e, por favor, compense as faltas. Por quê? Porque todo mundo falta em algum momento. E se você tiver tido um filho ou tiver um filho agora, você tá faltando com o seu filho, isso é um fato, né? Mas aí voltando, aí talvez essa criança, ela não queira te entregar essa mágoa para Deus curar. Quem sou eu sem a minha mágoa? Aí tem uma outra coisa que a gente gosta também, que a mágoa nos dá todos os dias. É a possibilidade da gente reclamar, da gente se lamentar. É a possibilidade da gente dizer que não deu certo na vida, porque pontinho, pontinho, por causa da minha mágoa polvo, né? Então, eu não dei certo na vida, minha vida é um fracasso, porque a minha mãe me rejeitou quando eu nasci. Porque a minha mãe me rejeitou a minha vida e minha infância inteira, porque eu não era do jeito que ela queria que eu fosse, né? Minha mãe me rejeitou, cara. Eu não era do jeito que ela queria que eu fosse. Na verdade, eu era o oposto. Então, eu virei o filho bode expiatório. A criança de ouro sempre foi a minha irmã. E o bode expiatório, ele sofre duplamente. Ele sofre porque ele é bode expiatório, porque ele é o filho sombra lá. E ele sofre porque ele viu o irmão sendo tratado como filho de ouro, né? Então eu posso reclamar, eu posso dizer que eu não faço as coisas. Ah, por que você não faz assim na sua vida hoje? Ah, porque minha mãe me rejeitou. Aí eu vou para uma reunião, aí a minha amiga fala: meu pai me abandonou. Ah, que beleza. Ah, eu sofri abuso psicológico quando eu era criança. Quer dizer, na verdade não é nem é cada uma chorando num canto, né?
E aí o que todas ganham ao mesmo tempo agora? O bônus da vitimização. Mas se eu tô na vítima, eu tô paralisada. Não é? Se eu tô na vítima, gente, não tem jeito. Eu estou paralisada. Não posso fazer nada, não irei adiante. Se eu tô na vítima, é o que em constelação familiar a gente diz, que eu não tô olhando para frente, para o meu futuro, né? A câmera tá aqui na minha frente para o meu futuro. Não, eu tô olhando lá para o meu passado. Meu pai não me deu isso. Olha só, minha mãe me rejeitou. Como é que eu vou viver a minha vida? Né? Então, como é que a gente vai convencer a nossa criança interior a nos dar a mágoa? Para que a gente possa então entregar essa mágoa polvo monstruosa que estende seus 8 braços em 8 fatias de pizza das nossas vidas, né? Dinheiro, relacionamentos, saúde, alegria, corpo físico, aparência, tudo. Como é que eu vou convencer a minha criança? Só tem um jeito de eu convencer a minha criança, né? É eu levando o meu amor, a minha amorosidade para ela. E eu falando para ela uma única coisa. Isso vai convencer a sua criança. Você vai falar assim para ela: o seu pai e a sua mãe são os seus pais carnais. Eles possibilitaram que você chegasse no plano terreno, na Matrix, no metaverso. No holodeck lá de Jornada nas Estrelas, né? Já viram os episódios de Jornada nas Estrelas, a nova geração, que eles vão pro holodeck? Então, isso aqui é um holodeck. Só que a gente não sabe que tá entrando e saindo. A gente, durante a noite, a gente sai e vai para outros holodecks, né? Hoje à noite, eu passei a noite inteira pegando elevadores num prédio sofisticadíssimo, e eu pegava um elevador, subia, pegava o outro, descia, e nunca conseguia chegar no andar do que eu queria, porque na hora que eu tinha que pegar o elevador descendo, eu pegava o elevador subindo, e o elevador, o prédio tinha tipo 60 andares, 65 andares, e eu tinha que ir para o 13º andar. Olha que coisa cheia de simbologia, né? E eu não conseguia chegar no 13º andar. E o número 13 no tarô, ele é a carta da morte, que é transformação. Então, que o sonho me diz é que eu preciso de uma transformação, mas eu não estou conseguindo ainda chegar nela, né? Mas já estou lá nos elevadores. E aí eu fingia que eu era uma pessoa que eu não era, para poder entrar no prédio. Parecia, sabe filme de Missão Impossível com o Tom Cruise? Só faltou o Tom Cruise estar no prédio comigo. Porque eu acho que eu era uma agente secreta, infiltrada, e tinha um negócio de propina. Muito doido o meu sonho. E eu ia lá para impedir a propina, tá? Só pra vocês saberem. Ia rolar uma propina lá para alguém e eu ia impedir, eu acho. E aí, quando eu entro nos meus sonhos, eu vou para outros holodecks. Diferente daquele que eu vivo quando eu tô em vigília, tá bom? Mas então o que eu vou dizer para minha criança? Eu vou dizer para ela: o seu pai verdadeiro é Deus Pai. A sua mãe verdadeira é Deus Mãe. É a deusa mãe, é a grande mãe, como você preferir. É o aspecto feminino de Deus, né? Que no hinduísmo é tão bem representado, né? Porque no hinduísmo você nunca tem um Deus só, né? Ele está sempre acompanhado da consorte dele, né? Eu fiz alguns posts para vocês no Dia Internacional da Mulher, né? Então você tem o Deus e você tem a Shakti dele, que é a energia feminina, né? Então você tem na tríade principal hindu, você tem Brahma, que é o iniciador, você tem Vishnu, que é o mantenedor, e você tem Shiva, que é o meu favorito, que é o que vem para destruir tudo que não serve mais. E Brahma, a consorte de Brahma é Sarasvati, a deusa da sabedoria. A consorte de Vishnu é Lakshmi, a deusa da riqueza, da abundância, da prosperidade. E a consorte de Shiva é a divina Parvati, que é a deusa da família e do casamento,
né? Não sei muito bem como ela consegue lá ficar com ele se ele tá sempre destruindo tudo, mas eles são um casal feliz, né? E eles são todos lindos, eu amo os deuses hindus, né? Então, você tem sempre o masculino e o feminino, né? Então, é isso que você vai dizer para sua criança. A sua compensação, meu querido, pequena Jaquinha, pequeno fulaninho, pequena Beltraninha, ela vem de Deus Pai, ela vem da deusa Mãe. Então, você pode soltar as mágoas e os ressentimentos dos seus pais terrenos, porque você vai receber a compensação divina. É isso que você vai dizer para ela. Quando você disser isso, quando você disser que ela vai, quando você explicar para ela que ela vai receber a compensação divina, aí ela vai te entregar a mágoa. E aí nós vamos entregar hoje, agora, aqui, agora, juntos, essa mágoa grande, imensa, né? Então vou entregar esse resquício aí da minha questão de rejeição materna, que eu já trabalhei um monte, né? Mas vamos fazer assim, vamos ser bem democráticos. Hoje nós vamos entregar a rejeição do progenitor do mesmo sexo, no meu caso a materna. Se você for homem, você vai entregar a rejeição paterna. Se você for mulher, você vai entregar a rejeição materna e o abandono paterno. E se você for homem, você vai entregar a rejeição paterna e o abandono materno. Então, vamos entregar isso aqui agora. Provavelmente são as nossas feridas polvo mesmo, as maiores. E vamos pedir a Deus que as cure dentro das nossas mentes, né? Então, Divino Espírito Santo, entregamos nas suas mãos agora as nossas feridas de rejeição e abandono. Por favor, utilize-a para os seus propósitos. Estamos dispostos a deixá-las ir, a nos desapegarmos. Estamos dispostas a abrir mão de todas as dores, tristezas e sofrimentos das nossas infâncias que nos impedem hoje de permanecermos no momento presente e de desfrutarmos da vida tal como ela é aqui e agora. Por favor, utilize essas feridas, essas dores e esses sofrimentos das nossas infâncias para os seus propósitos. Muito obrigada. Amém. E aí você pode fazer essa oração todos os dias, tá bom? E aí a gente reza novamente a oração da Mary Ann. Querido Deus, por favor, leve embora as tristezas no meu coração. As tristezas da rejeição e do abandono de meu pai e de minha mãe. Envie o seu espírito para rearranjar, reorganizar os meus pensamentos a respeito da minha infância, a respeito do meu pai e da minha mãe. Que as minhas emoções da minha infância, da minha criança ferida, possam ser curadas e que a minha vida possa novamente ser e faça da minha vida novamente um lugar feliz. Muito obrigada. Amém. E aí a gente pratica a nossa lição do dia. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. E guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Já não guardo mais mágoas, já entreguei tudo para o Divino Espírito Santo, pedi a Ele para levar embora. Tá bom, meus amores? Então, essa era a minha mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.